Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? O texto que nós acabamos de ler traz um princípio aqui muito claro. Um princípio real, que é o princípio da semeadura. Você semeia e então você colhe. Quem não semeia, não colhe. Quem semeia, colhe. Poderia perguntar para o irmão Cícero se o irmão Cícero já plantou feijão. Já plantou, irmão Cícero? Já plantou milho? E já colheu? E se o irmão plantava 3 caroços de milho em uma cova? O irmão ia colher 3 caroços de milho, não é isso? Umas 4 espigas. Cada espiga tem quantos caroços, irmão? Você já contou? Tem uns 100, será, né? Então, talvez se ele plantou mais de 100, uns 200. Então, se ele plantou 3 caroços, ele vai colher aí uns 1000 caroços, mais ou menos. Que beleza. Olha o fator de multiplicação, como é que é, né? No geral, acontece isso. Você planta em uma quantidade, mas você colhe numa quantidade maior. Está alguém passando na rua. E aí, o João chega lá, dá um tapa na cara do Pedro. Ele plantou um tapa. E possivelmente ele vai colher um monte de tapa. É ou não é? A Daiane, um dia, ela deu um beijo em mim. Depois eu dei um monte de beijo nela. Ela plantou um e colheu um monte. Ela colheu mais do que ela plantou. E eu quero falar um pouco sobre plantação, semeadura e colheita e no casamento. Quero que a gente reflita a respeito do tipo de semente que nós estamos plantando. Porque o tipo de semente que nós estamos plantando vai determinar o tipo de colheita que nós teremos ou a que você já está tendo. Se você planta uma boa semente, você vai ter uma boa colheita. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta jurema, você vai colher jurema. Eu não sei quantos conhecem jurema, uma planta típica do Nordeste. O irmão Cícero com certeza conhece, não conhece, irmão Cícero? Pois é, o meu irmão, conhece também, irmão, jurema? O meu irmão uma vez trouxe um saco de sementes de jurema, da Paraíba para cá. E ele plantou jurema na chácara da minha mãe, na cerca, assim, de fora a fora. Mas pensa numa árvore maldita, queridos. Ela tem muito espinho. E o espinho dela parece que não estraga nunca. Ele cai o galhozinho assim, você está andando desapercebidamente, pisa, ele atravessa a sandália e fura teu pé. Eu estava andando desapercebidamente, de repente eu pisava no espinho e sangrava e machucava. E o que acontece? A gente, de certa forma, a gente colheu o que a gente plantou. E às vezes você está pisando em espinhos que você plantou. E às vezes nós estamos colhendo deliciosos frutos porque você plantou uma semente frutífera. Às vezes a gente pensa, fulano de tal, ó. Ali é fácil ser marido da mulher dele. Ó como é que a mulher dele é boa. A mulher dele faz isso, faz aquilo outro. Mas às vezes você não viu o que ele plantou de bom na vida dela e agora ele está colhendo. E se talvez fosse você que tivesse casado com ela, batendo nela, xingando ela, humilhando ela, ela não seria uma esposa tão boa. A colheita sua já seria outra. Alguns estão reclamando da situação que estão vivendo, da colheita que estão vivendo, mas plantaram aquilo e hoje estão colhendo. Como é que vai reclamar da colheita? A gente não podia reclamar da jurema lá em casa, porque fomos nós que plantamos. Porque eu vi a jurema crescendo no saquinho de leite, que a gente tinha plantado no saquinho de leite, a gente viu ela crescendo no saquinho de leite, depois cavamos as covas, colocamos ela lá, e quando a gente pisava nos espinhos dela depois, a gente não podia reclamar. Tinha muito passarinho, muita rolinha que fazia ninho lá embaixo e tal, mas a gente não podia reclamar. Outra coisa, a semeadura, ela em parte é facultativa.
mas a colheita ela é obrigatória. Você escolhe o que você quer plantar, mas depois que planta, a colheita ela é obrigatória. Tem um fator que eu comentei aqui com o irmão Cícero, que é o fator de multiplicação. Que você planta uma pequena quantidade, uma determinada quantidade, e você colhe mais do que você plantou. E aquilo que você colheu também vai servir de reserva para você semear novamente. Para você semear novamente. E tem algo que é interessante. Para você continuar colhendo, você precisa continuar semeando. Por exemplo, quem planta arroz, talvez num ano você plantou arroz, mas para você colher arroz no ano seguinte, você vai ter que plantar o arroz de novo. Às vezes você fez uma coisa boa para sua esposa 10 anos atrás e até hoje você fica passando na cara dela a coisa boa que você fez. Não, querido. Você já plantou, você já colheu, para colher de novo. Você tem que plantar de novo agora. Aquela plantação tua você já plantou, já colheu. Não adianta, você tem que plantar de novo. Tem que plantar de novo. Para continuar colhendo é necessário continuar semeando. Agora, outra coisa, às vezes tem casal que o marido está colhendo uma colheita ruim. Porque ele plantou uma semente ruim. Ele machucou muito a esposa. Ele ofendeu muito a esposa. Aí a esposa não procurava mais ele, ficou amargurada, tratava ele com falta de educação também. Aí ele participou do encontro de casais, começou a buscar a Deus, e aí ele começou a ser um esposo melhor. Parou de brigar com ela, parou de agredir ela, e agora ele está tratando ela bem, está fazendo coisas boas para ela e tal, mas ela ainda continua tratando ele mal. Porque quando você planta uma coisa, determinada coisa, você vai continuar colhendo aquilo por um determinado período ainda. E às vezes você parou de plantar semente ruim, mas ainda vai continuar colhendo durante algum tempo. Até o coração dela ir se amaciando, perdoando, tirando aquele rancor. Por isso, você parou de fazer o mal. Tem marido que é assim, começou a tratar a esposa boa hoje. Não, pastor, eu já fiz isso para ela ontem e hoje ela continuou braba. Não, calma aí. De pouquíssimas coisas, eu acho que nenhuma planta você planta hoje e já colhe hoje. Você começa a plantar hoje para colher daqui a um tempo. Acho que o alface demora uns 90 dias, 50 dias. Mas tem outros que demoram muito tempo para você colher. Então você começa a fazer coisas boas para o seu esposo hoje, para a sua esposa hoje, e daqui a um tempo vai vir a colheita. E o agricultor tem que saber esperar. Porque se você não souber esperar, vai prejudicar tudo. Você quer tirar o fruto ali do pé, sem o fruto estar maduro, vai ser pior. Você quer tirar a mandioca ali antes do tempo certo, aí vai tirar uma raiz bem mirrada, fininha. Tem que esperar a raiz engrossar. Tem que esperar amadurecer. Você planta, o milho, o arroz, o que quer que seja, amendoim, e vai tirar lá antes do tempo para tentar forçar a colheita, acaba que é pior. Devemos dar tempo ao tempo. Existem colheitas que são em curto prazo, outras no médio prazo e outras no longo prazo. Vai demorar mais tempo para você colher. Aí vem as perguntas. No meu casamento, hoje eu estou tendo uma colheita boa ou eu estou tendo uma colheita ruim? E o que eu estou colhendo hoje da minha esposa? Eu estou colhendo coisas boas ou estou colhendo coisas ruins? Que na maioria das vezes é muito fácil a gente culpar o cônjuge, dizer que a culpa é da esposa, a culpa é do esposo. Muitas vezes não percebemos que isso muitas vezes é uma ação reflexa. Você melhora, depois de algum tempo ela melhora. Você começa a agir diferente, depois de algum tempo ele começa a agir diferente também. Então é importante nós reconhecermos a nossa própria responsabilidade. Reconhecermos o que eu tenho feito de errado. E isso é muito difícil. Poucas pessoas conseguem efetivamente reconhecer o erro e dizer, não, eu estou errado, eu fiz isso de errado, eu fui omisso. Que nós possamos perceber as ervas daninhas que estão se instalando
no nosso casamento, para a gente ir lá e matar essas ervas daninhas, arrancá-las imediatamente. Eu me lembro como se fosse hoje, o meu pai andando pela chácara, no meio da plantação de milho, aí de repente ele baixava assim, pegava um mato, tirava e jogava fora. Aí andava mais um pouco, tinha outro mato do lado do pé de milho, baixava, arrancava e jogava fora. Tem muitas coisas, hábitos, ações, coisas que acontecem no nosso relacionamento que nós devemos podar, arrancar imediatamente. Porque se nós aceitarmos, começa a crescer e começa a atrapalhar o nosso relacionamento. Um exemplo lá em casa é o WhatsApp. Tem casal que deita na cama, fica o marido aqui, no WhatsApp, Facebook, e a esposa aqui, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não dormem, não conversam um com o outro. Conversa com gente lá na China. Vê as informações do mundo todo, mas não conversa com. Então a gente falou assim, não tem WhatsApp na cama não, não tem celular na cama não. Lá em casa é assim. A gente chegou antes de dormir, consultou ali rapidamente, já respondeu os WhatsApp, guardou. Ali é um momento nosso. Então é uma coisa que eu identifiquei como uma erva daninha. Televisão no quarto. Se você não tomar cuidado, isso atrapalha a comunicação do casal. Então para outros não, para outros não atrapalha. Às vezes o que pode ser uma erva daninha para um não é erva daninha para o outro, mas a gente tem que estar atento, perceber e fazer algo a respeito. Qual tipo de semente você tem semeado no seu relacionamento conjugal? Agora, eu quero falar de diferentes tipos de sementes. Diferentes tipos de sementes que nós semeamos. E quero que você imagine, eu estou semeando essa semente ruim. Se eu estou semeando essa semente ruim, eu tenho que parar de semear essa semente. E essa semente boa, eu estou semeando essa semente boa? Porque se eu não estiver semeando, eu tenho que começar a semear. E se eu estou semeando pouquinho, eu vou colher pouquinho. Então talvez eu tenha que semear mais essa semente. Uma semente ruim que nós devemos parar de semear, a semente da agressividade. Existem mulheres que são umas cavalas com os maridos. Dão coice no marido. Pesada e xinga e briga e agride, ofende, humilha. E tem outros maridos que são os cavalos. Agressivo, ofende, aceitam a agressividade. E às vezes o cônjuge pensa que a resposta para a agressividade é mais agressividade ainda. Aí fica um outro, um Rottweiler de um lado e um Pitbull do outro. E fica cada vez pior as coisas. A agressividade não resolve. Você tem sido agressivo? Não? Né? Eu estou perguntando se o seu cônjuge está sendo, não. Não é para tu examinar ele, é para você examinar a si próprio. Eu tenho semeado, mas eu sou agressivo, é porque ela que é comigo, é porque ele que é comigo. Não estou falando para você examinar ele. Vou falar de você. Eu achei engraçado esses dias, eu recebi um áudio de um cara que ele tem um programa na rádio, e ele fala para famílias. E aí ele estava com a mulher ao vivo na rádio, e eles estavam com o seguinte diálogo aqui, ó, escuta. É uma área no relacionamento que exige, sabe o quê? Sabe o que é que exige? É pra você falar, Ingrid, é pra você ajudar. Mas eu não sei o que você queria dizer, eu não sei o que... Leia essa bosta aqui. Você vira pro teu lado. O que o cara falou com a mulher, ao vivo, na rádio, imagina em casa. Isso aqui é agressividade. Só a gente ouvir aqui que não estamos nem presentes lá, dá uma vergonha, não dá, queridos? E a gente ouvir aqui já fica com vergonha. Mas você sabia que isso é a realidade de muitos casais? Que só sabem falar dando patada um no outro, com ignorância um com o outro. Às vezes quando está na frente assim dos irmãos da igreja até que é educado. Mas tem uns que nem na frente dos de fora é educado mais. Até em público é grosso com a mulher. É estúpido com o marido. E essa semente da agressividade é uma semente terrível. E essa semente da agressividade vai trazer uma colheita muito ruim.
são palavras duras, palavras ofensivas, tom de voz, porque você pode falar a mesma coisa com um tom de voz completamente diferente. Daiane, fecha aquela porta para mim, por gentileza. Daiane, fecha aquela porta ali, por gentileza. Fecha logo. É brincadeira, tá? Quer dizer, é só uma ilustração. Mas é o tom de voz, tudo. E isso ofende a pessoa. Isso é uma agressão, não é uma agressão física, mas é uma agressão, tênue que seja, mas a autoestima da mulher, a autoestima do homem, que tem mulher que é mais agressiva do que o Anderson Silva quando está lutando. Tem mulher que é pesada nas palavras. Tom de voz, críticas. Quando vai criticar, agressivo nas críticas. Agora, existem pessoas que se tornam agressivos, que são agressivos conscientemente, outros inconscientemente. Uns sabem que estão sendo ofensivos, sabem que está sendo sem educação, que está sendo deselegante, e mesmo assim continua sendo, voluntariamente. Mas tem outro que e nem percebe mais. Às vezes não percebe porque já se tornou até comum tratar igual trata o cachorro. Já se tornou algo, nem percebe mais que suas atitudes são agressivas. Às vezes a gente lida com muitas pessoas. Lida com muitas pessoas, a gente sai com muitas pessoas, se relaciona com muitas pessoas por sermos pastores. E tem mulher que é estúpida com o marido. E a gente está ali, às vezes, num jantar, em alguma coisa, numa reunião, e a gente baixa a cabeça, fica com vergonha. E maridos também. Às vezes deve ter acontecido isso contigo. Você está no almoço de família lá, e de repente um irmão olha para a mulher, pega lá para mim, não sei o que, sua doida, não sei o que, não sei o que. Isso é constrangedor. Então é uma semente ruim. Então, se você está plantando essa semente ruim, você tem que parar de plantar essa semente. Não agride os de fora, mas agride os de dentro. Não agride o vizinho, não agride o colega de serviço, a colega de serviço, mas com o marido, com a esposa, é agressivo. Agora, existem pessoas que são agressivos e são assim ofensivos até com os de fora, até com os desconhecidos. É uma pessoa que está alcançando um nível de agressividade, de estupidez, que já é com todo mundo, não é só com a esposa. E essa postura traz sérias consequências para a vida da pessoa. Os colegas vão se afastando, a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, cada vez com menos amigos, menos pessoas próximas, menos bem-querência das pessoas ao redor, e ela mesma vai sendo penalizada por essa atitude hostil. Por essa atitude hostil. Então não é bom. Existem as ofensas, a agressividade leve, mais sutil. Existe a agressividade mais grave e a gravíssima que chega à agressão física, que é um extremo, né? Agressão física, do marido bater na esposa. E tem marido que não bate na esposa, mas é a esposa que bate no marido, voa no cabelo do marido, unha a cara dele, taca o que tiver nele, pega as coisas dentro de casa e taca no marido. Uma estupidez que... E assim, é um problema que está se agigantando, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Teve uma mulher que chegou, pastor, meu marido me bateu, aquele monstro me bateu, pastor. Irmã, o que aconteceu, irmã? Não, que a gente estava discutindo. E eu olhei para ele assim e falei, me bate se você for homem, me bate se você for homem, tu não é homem não, me bate se você for homem. Aí ele me bateu, pastor. E aí, queridos? Logicamente, não vou dizer que ela mereceu apanhar, não, porque ninguém merece apanhar. Logicamente, não merece, mas ela cutucou onça com vara curta. Então, às vezes, você vai semeando, e vai tendo a colheita é cada vez pior. Aí o casamento, que era para ser um lugar de felicidade, de paz, vai se tornando uma zona de guerra.
De maneira que quando o marido pensa, estou chegando em casa, ele tem vontade de entrar no ônibus de novo e voltar para o trabalho. A esposa, às vezes, quando vê que está dando 19 horas, 19h30, o horário que o marido está chegando, ela começa a ficar preocupada. O cavalo está chegando em casa, vai sair batendo todo mundo, agredindo todo mundo. E não é a vontade de Deus que nós vivamos isso. A vontade de Deus é que sua mulher fique ansiosa em casa, esperando o momento de você chegar. O ideal é que o seu marido tenha desejo de chegar em casa. Tenha desejo de chegar para compartilhar contigo. Essa agressividade tira a afeição do cônjuge por você. Distancia o cônjuge de você. É como uma ferrugem que vai fragilizando o relacionamento. Às vezes é uma barra de ferro bem forte, mas o ferrugem gradativamente vai corroendo e vai tornando aquela barra de ferro tão forte em uma barra de ferro frágil, até o ponto que desmorona. Qual a origem dessa agressividade? Mas eu sou agressivo porque ela agressivou primeiro. É uma resposta à provocação. Tem uma agressividade que é fruto do estresse, porque o dia foi muito puxado no trabalho. Uma agressividade que é fruto de um descontrole emocional. Há uma agressividade que é fruto de um desvalor em relação ao cônjuge, onde o cônjuge simplesmente não liga mais para a esposa, para o marido. Então agride, não está nem aí porque a opinião dele, o pensamento dele, a pessoa já não é mais relevante. Muitas vezes por não perceber o tanto que o cônjuge é importante. Ao seu lado agora está a pessoa mais importante da sua vida. Pega na mão dessa pessoa aí, saiba que essa é a pessoa mais importante da sua vida. Essa pessoa é preciosa, é preciosa, é precioso. Seu cônjuge é precioso, ele é importantíssimo. Mas às vezes nós não valorizamos. Não valorizamos. E existem pessoas que só dão valor depois que perdem. Depois que perdem. Fica brincando ali e depois que perde é igual a coluna. Tem gente que quando estava com a coluna boa, aí pegava peso e fazia isso, fazia estripulia, ele ia para um lado e pulava, até que chegou um dia que fraturou a coluna. Aí agora não pode mais pegar peso. Aí vem o mais jovem e fala, meu filho, cuida da sua coluna. Alguém já viu uma história parecida assim já? Meu filho, cuida da sua coluna. A sua coluna é muito importante. E quando não tem essa visão, fica lá, para um lado, para o outro, levanta peso. E eu levanto 400 quilos, eu levanto 8 sacos de cimento, coloca aí nas minhas costas. E não cuida da coluna. E assim, às vezes, é o nosso cônjuge, é preciosíssimo. Aí existem pessoas que separam, depois que separa, uns caem para a cachaça, outros caem para as drogas, outros procuram outra mulher, e depois que está no outro casamento, percebe que era feliz e não sabia. Mas como é que volta? Você já se juntou com outra mulher? A mulher já se juntou com outro homem? Como é que volta? Acabou, game over, perdeu, derrotado, derrota. Porque não valorizou hoje o cônjuge. Não pensa que você vai sair desse teu relacionamento e vai ser mais feliz com o outro, que não vai não. A pessoa preciosa está aí contigo, está pegando na tua mão agora, cuide, não largue essa mão. Não pense que, então cuide, devemos preservar, cuidar, para não se tornarmos pessoas agressivas. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, diz Efésios 4, 30 a 32, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Livre-se disso. E sejam compassivos uns com os outros, perdoando, assim como Deus perdoou vocês, perdoou em Cristo. Pastor, eu tenho sido grosseiro. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo é reconhecer. Reconhecer, não, realmente eu tenho sido grosseiro. Eu sou uma pessoa estúpida. Sabia que pouquíssimas pessoas reconhecem isso? Pouquíssimas pessoas têm essa hombridade para reconhecer que está sendo grosseiro. Mas quando você reconhece, já é um passo muito importante para você deixar isso. Reconhecer, tentar criar novos hábitos, procurar, de uma certa forma,
digamos assim, se eu fiz uma coisa ruim, eu vou tentar fazer outras coisas boas para pelo menos compensar. Não vai compensar, mas fazer outras coisas boas. Tentar honrar a minha esposa, tentar honrar o meu marido de outras maneiras. E buscar em Deus mansidão e domínio próprio. Irmãos, a nossa igreja, acho que ela deve ter mais de 100 casais. Mais de 100 casais. Quantos estão aqui hoje? Existem pessoas que precisavam estar ouvindo essa palavra, mas não estão. Não estão. Onde é que eles estão? Onde esse casal está nesse exato momento que não está acompanhando essa palavra tão importante para a edificação do seu relacionamento? E muitas vezes nós mesmos somos omissos para com o nosso casamento. Cuidamos da casa, cuidamos do carro, fica lambendo a cozinha o dia inteiro, mas do casamento mesmo não está cuidando de verdade, da fé não está cuidando de verdade. Falei de uma semente que você não deve plantar, que é a semente da agressividade. Agora eu vou falar de uma semente que você deve plantar, que é a semente do afeto. Afeto. Deus, ele é afetuoso. O pai, quando olha o filho, Mateus 3:17 e Mateus 17:6, Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O pai elogia o filho. O filho ouve a voz do pai o elogiando. Eu elogio o Christian. Eu o parabenizo quando ele acerta, eu o repreendo quando ele erra, mas ele me ouve elogiando ele. Eu digo que eu o amo. É importante essa afetividade. Jesus, quando tentaram impedir as crianças de estarem com ele, Marcos 10:16, ele tomou as crianças nos braços. Ele não apenas abençoou as crianças assim à distância, vamos lá, estão abençoados, saiam daqui agora. Jesus toma as crianças nos braços. E com certeza não foi feito um robô, não, foi com afetividade, com amor. Às vezes você não consegue ser afetivo com sua esposa, com seu marido, porque você não recebeu afetividade, porque você não recebeu carinho. Mas Deus trabalha em tua vida, vai trabalhando em sua vida. Talvez você tenha 80 anos, mas com 80 anos de idade, você vai aprender a ser uma pessoa afetuosa. João capítulo 13, versículo 25, fala de um discípulo que reclinava-se sobre o peito de Jesus. Encostava-se no peito de Jesus. E Jesus deixava. Talvez Jesus até dava um cheirinho na cabeça dele. Ou pegava no cabelo dele, né? O afeto, ele é necessário. Tem cônjuge que um não pega na mão do outro. Um não abraça o outro. O contato físico é só naquela hora do ato sexual ali, e na hora que acabou já vai cada um para um canto e esquece. Deus fez um homem com terminações nervosas, com olfato, com capacidade de cheirar, com capacidade para tocar, com capacidade para ser abraçado, para abraçar, e isso é necessário. É necessário você abraçar. É necessário você ser abraçado. E às vezes o que acontece? Algumas pessoas não encontram isso no cônjuge. Não encontram isso no cônjuge e procuram em outras pessoas, em outras coisas. Que você semeie a semente do afeto, das palavras elogiosas. Você elogia a sua esposa? Você elogia o seu marido? Com certeza a sua esposa tem qualidades dignas de elogio. Com certeza o seu marido tem qualidades dignas de serem elogiadas. O afeto é o abraço, é o carinho, é o toque. Tocar no rosto, no cabelo. E não é o toque, porque tem marido que só toca a esposa quando está querendo uma ação sexual também. Mas não é só esse toque nessa hora também, não. É um toque, digamos assim, até despretensioso. Simples, demonstração de amor, desinteressado.
importante nós darmos afeto e recebermos afeto. Existe algo que somente você pode dar ao seu cônjuge. A sua esposa, ela deve receber um afeto unicamente de você. Somente você pode fazer isso por ela, mas ninguém. Ninguém vai ter essa capacidade ou autorização para dar esse afeto, esse nível de afeto. E existe um afeto que você deve receber apenas do seu cônjuge e de mais ninguém. Mais ninguém está autorizado a dar esse afeto para você. Você não deve receber esse afeto de outras pessoas. Que às vezes você está no seu serviço, está na faculdade, está num colégio, está num lugar, e chega uma pessoa toda afetuosa, e te abraça, e te beija, e você dentro do teu coração está sentindo um conforto, está gostando daquilo. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, você não deve receber esse afeto. Esse afeto está cruzado aí, não está certo não. Rejeita isso. E você tem que ser categórico ali, colocar um termo naquela amizade, naquele relacionamento profissional que seja, e dizer, não aceito isso. Que é um afeto que deve vir unicamente do meu cônjuge. E somente eu devo dar um afeto assim ao meu cônjuge. Então, você deve semear a semente do afeto. Existe outra semente ruim, no caso agora, estou falando de uma semente ruim e uma semente boa. A semente ruim agora é a semente do egoísmo. A semente do egoísmo. Porque existem mulheres que são egoístas. Existem maridos que são egoístas. Pensam só em si. Tem mulher que pensa só em si. Tem marido que pensa só em si. Às vezes é um dinheiro que só serve ao marido, não serve para a esposa. O marido tem o dinheiro, controla o dinheiro, gasta como bem entende, e a esposa não tem autonomia nenhuma. Ele ainda utiliza isso para humilhar a esposa. Quero comprar, compro o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Minha esposa não tem direito de comprar nada. Ela compra, tem que pedir autorização aqui, e se eu der um dinheiro para ela, depois eu quero a nota fiscal aqui do produto que ela comprou, para eu ver aqui se o troco foi correto. E às vezes é o contrário também. É a esposa que ganha o dinheiro, é ela que tem a carteira, e ela gasta tudo para consigo, nada com o marido, não se importa com as carências do marido, não se importa com as necessidades dele, gasta irresponsavelmente o seu dinheiro. Ele tem o dinheiro dele, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quiser. Não tem cumplicidade. Às vezes o dinheiro dela nunca serviu para ele, só serviu para ela unicamente. O egoísmo é uma semente ruim. Reputa seus planos mais importantes que os planos do cônjuge. Existem pessoas que são egoístas, por exemplo, no lazer. Hoje, esse feriado nós vamos sair. Para onde? Para a Serra da Mesa. Glória a Deus. Mas às vezes a mulher odeia a Serra da Mesa. E todo feriado está em Serra da Mesa. A mulher não aguenta sentir cheiro de peixe, odeia peixe, tem ódio de peixe. Se você não quiser, pode ficar, que eu vou. Está sendo egoísta quanto ao lazer. Eu não estou criticando a Serra da Mesa, não. Às vezes ela ama a Serra da Mesa, leve ela para lá, deixa ela lá 30 dias. O X da questão não é esse. O X da questão é que existem maridos que têm o seu lazer e simplesmente não liga se a mulher gosta, se agrada, suporta ou odeia aquilo. E às vezes tem mulher que é o contrário também. Ela manipula. Nós vamos viajar para a casa da minha mãe. Todo ano viaja para a casa da mãe dela. Ele não aguenta mais ver, mas todo ano para casa. Você não vai. Às vezes é o marido que quer ir pescar, jogar um anzolzinho, nem que seja ali no Lago de Braslândia ali para pegar um carazinho. Você não vai, não deixa, não pode. Lá tem muita mulher. Tem as mulheres fazendo caminhada lá na rua do lago. Você vai ficar olhando para elas. E aí oprime um egoísmo, semente do egoísmo. O marido não pode comprar uma cibalena que a mulher reclama. O marido não pode ter nenhum lazer. Não pode sair para nenhum lugar. E às vezes é o contrário, ele pode.
O marido compra o que quiser, vai para onde quer, chega a qualquer hora do dia e da noite. Se tiver que chegar meia-noite, ele chega, 2 horas da manhã ele chega, mas se a esposa der 8h15 não chegar em casa, vai ter briga quando chegar. 2 pesos e 2 medidas. Ele pode chegar a hora que ele quiser, ela não. Ele pode chegar cheirando a cerveja aí, 11 horas da noite. Ela não pode. Será que não estamos sendo egoístas? Isso não é um estímulo a mulher ficar rebelde, nem ao marido ficar rebelde, não. Eu quero que você pondere no teu coração para que nós não sejamos egoístas, sejamos altruístas. E é natural que no encontro de casais, no culto de casais como esse, o pastor já sacuda ali as coisas, traga muita coisa à tona mesmo, para a gente refletir, até sair da zona de conforto. Porque o mais fácil é você continuar sendo o que você já é. O mais fácil é você continuar agindo da mesma forma que você age a vida toda. Mas melhorar é um desafio. Melhorar é desafiante. Não devemos semear a semente do egoísmo e devemos semear a semente do cuidado. Do cuidado. Eu devo cuidar da minha esposa. Eu devo cuidar do meu marido. Você cuida do seu marido? Será que só colocar a comida, fazer a comida e lavar as roupas já é o suficiente? Já significa cuidar o suficiente? Você cuida da sua esposa? Ou só fazer as compras do mês ali e jogar na despensa já é o suficiente? Cuidar do bem-estar dela e do estar bem. Aí eu pergunto, você cuida da saúde do seu cônjuge? Você tem cuidado da saúde da sua esposa? Você tem acompanhado ela no médico? Você já levou ela no médico? Todas as mulheres que estão aqui devem fazer pelo menos uma vez por ano a prevenção. Tem marido que gasta dinheiro com tudo. E para a mulher fazer uma prevenção tem que fazer no hospital público, porque ele não dá R$150 para ela fazer numa clínica particular. Mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro. A sua esposa já fez um check-up geral? Você já sentou com tua esposa? Não, meu amor, esse mês agora, mês que vem, nós vamos fazer um check-up geral em você. Você vai lá na médica, vai pedir para ela passar os exames de sangue todos. Você está cuidando da saúde da sua esposa? Ou você só vai levar ela para o hospital um dia que ela estiver doente com 45 graus de febre? Então, quero estimular você a cuidar da sua esposa. Você tem cuidado do seu marido? Já levou ele no médico também? Você acompanha um check-up? Seu marido já fez um check-up? Sua esposa já fez um check-up? Porque às vezes a gente gasta R$2.000 numa televisão, mas não gasta, acha R$500 caro para fazer um check-up na esposa. Acha R$500 caro para fazer um check-up no marido. Pode comprar televisão de 10 mil, não tem problema. Desde que cuide da sua esposa, desde que cuide do seu marido. Você se preocupa, por exemplo, com as roupas do seu cônjuge? Às vezes, a esposa tem 300 mil roupas no guarda-roupa e o marido só roupa velha, só roupa da obra, quando ele trabalhava de ajudante pedreiro, quando era solteiro. De certa forma, é responsabilidade da mulher cuidar disso, inclusive. Porque o homem, no geral, é meio relaxado para comprar roupa. Não, meu amor, chegou a hora, vamos comprar uma roupinha para você. Você está muito bagunçado. Você não vai falar isso para ofender ele, mas tenha prazer de comprar uma roupa para ele. O X da questão aqui é o cuidado. Não, eu cuido do meu esposo, eu quero ver meu esposo bonitinho. Eu quero ver a minha esposa bem, eu quero cuidar da minha esposa. Às vezes a esposa está toda peluda, porque o marido não quer dar ali os R$100 para uma depilação. O marido, até comentei ali com o Freitas, o marido tem um sabonete azul, que é o suficiente para toda a asepsia dele, todo o visual dele, uma lâmina de barbear uma vez por mês, e ele pensa que a mulher é só um sabonete rosa para ela também, e está resolvido. Mas a mulher é muito mais complexa do que o homem, precisa de mais dinheiro para se arrumar, para se cuidar.
e tudo mais. Então o homem tem que, de uma certa forma, se preocupar, dar os recursos para isso, para ela cuidar do corpo dela. Outra coisa, seu cônjuge faz atividade física? Sua esposa faz atividade física? Seu marido faz atividade física? Ou você simplesmente não liga? Você acredita que se ele fizer atividade física, ela fizer atividade física, se alimentar bem, ela vai viver mais? Ela vai viver melhor? Porque às vezes nós simplesmente não estamos nos preocupando com o bem-estar, com a saúde do cônjuge. Por exemplo, a questão da diabetes. A atividade física ela é muito mais eficaz para regular a glicose do que o remédio. Então, fora que é absolutamente maravilhoso, lindo, quando eu vejo um casal andando junto, fazendo a caminhada. Então, se você pode fazer atividade com o seu cônjuge, faça. Plante a semente do cuidado. Então, talvez você vai sair daqui e dizer, meu amor, eu vou cuidar de você melhor. Nós vamos no médico, você vai fazer um check-up geral. Você vai fazer um check-up geral. Existem muitas mulheres que morreram de câncer e de outras doenças, porque ela mesma e o marido foram relapsos no cuidado do corpo da esposa, do corpo do marido. Tivesse feito um check-up a tempo, tivesse cuidado, não teria sofrido, não teria passado por determinado mal. Então, vamos plantar a semente do cuidado. Existe a semente ruim que nós não devemos plantar. A semente da indiferença. Existem cônjuges que simplesmente não se importam com o outro. Estou nem aí. O que ele faz é irrelevante, eu nem quero saber. O que ela faz, o que ele deixou de fazer, não quero saber. Não liga, não se preocupa, nada o entusiasma. Uma incapacidade de perceber. Incapacidade de perceber a tristeza da esposa. Incapacidade de perceber a depressão do marido. O medo dela, a dor dele. Que o outro se sente solitário. Não liga. Simplesmente não percebe. Indiferente. Incapacidade de fazer algo a respeito daquela situação que o cônjuge está vivendo. Se a mulher está em depressão, está chorando, o marido nem... essa mulher aí é cheia de frescura. Que depressão, coisa nenhuma. Está precisando de uma lavagem de roupa. Indiferente a situação dela. Às vezes o marido também está enfrentando... Depressão é uma coisa real, querido, que acontece às vezes. Às vezes o marido está enfrentando uma barra pesada também, situação. A mulher não está nem aí. Tem sonhos, tem aspirações. Ela não está nem aí para os sonhos dele. Se ele morrer, amanhã ela vai achar é bom. Então, assim, essa indiferença ela é uma semente muito ruim. E você vai percebendo. E a pessoa começa a pensar assim, poxa, se ele não liga para mim, por que eu vou me preocupar com ele? Se ela não se preocupa comigo, por que eu vou me preocupar com ela? Planta a indiferença. E chega uma hora que você vai começando a colher também a indiferença. Uma semente importante que nós devemos semear é a semente da compreensão. E tem relação com a capacidade de ouvir. A maioria das pessoas não sabem ouvir. Não sabem ouvir. Aí o marido chega, pois é, meu amor, eu estou cansado. E ela, eu estou morta de cansada. Pois é, eu levantei 7 horas da manhã. E eu levantei às 6. E fiz faxina na casa toda aqui. E assim, aí, pois, é que eu estou com a dor nas costas. E as minhas costas estão acabadas desde tem 10 anos aqui. Ó. Por que não ouve? Por que simplesmente não ouve? Ô, meu amor, você está cansado realmente? O que você fez hoje que te deixou cansado? Mas a pessoa não ouve. Ouvir é para poucos. Deus deu 2 ouvidos para a gente e uma boca. Mas tinha gente que precisava de 2 bocas e 1 ouvido. É para a gente ouvir pelo menos o dobro do que o que a gente fala. Eu te pergunto, quando você está dialogando com alguém, você mais ouve ou mais fala? A maioria das pessoas que eu converso, a maioria dos irmãos da igreja que eu visito, eu muito mais ouço do que falo.
A maioria das pessoas não conseguem ouvir. E às vezes estão ouvindo, não estão nem prestando atenção no que a pessoa está ouvindo. Quando você cresce em Deus, você aprimora inclusive a tua capacidade de ouvir. E nós precisamos aprimorar a capacidade de ouvir o que o teu cônjuge está dizendo. Não apenas a palavra dele, não apenas a voz dele, mas o que está por trás daquilo tudo. Que às vezes a pessoa falou uma coisa, mas aquilo tem ali por trás ali um pedido de socorro. Ou ali por trás do que a pessoa falou tem um sentimento de tristeza. Por trás daquilo que a pessoa falou tem um desconforto, uma ferida. Então, o bom ouvinte, ele consegue enxergar isso que está por trás disso tudo. Então, que você possa saber ouvir, Senhor. O nosso pedido, Deus, me dá uma capacidade de ouvir, uma capacidade de sentir o que a pessoa está sentindo, uma capacidade de respeitar a opinião do cônjuge. Eu pergunto assim, será que o seu cônjuge pode dizer assim? Eu tenho liberdade para contar ao meu marido os meus sonhos, minhas tristezas, meus traumas e meus medos, pois eu sei que ele vai me compreender. Será que a sua esposa pode dizer isso a respeito de você? Sabia que às vezes o marido tem um monte de trauma, coisa que ele gostaria de falar para a esposa, mas ele não fala? Porque tem medo dela dar patada, porque tem medo dela falar para todo mundo, porque tem medo dela rir dele, porque tem medo dela usar isso para oprimir ele. E como é bom quando a gente tem no nosso cônjuge um amigo. Quando tem no nosso cônjuge uma pessoa com quem você pode se abrir plenamente, falar das mais duras, mais dolorosas feridas que tem, sabendo que o cônjuge vai ouvir, vai respeitar e vai ministrar cura na tua vida. Existe a semente ruim da indiferença, a semente boa da compreensão e a semente ruim da infidelidade. Estamos quase caminhando para o fim. A semente da infidelidade. A infidelidade conjugal é uma coisa assim, tem uma capacidade, uma aptidão tremenda para trazer separação. A traição é uma coisa que tem um poder terrível para trazer separação. Teve um casal que foi num encontro uma vez, e quando voltou, isso não foi na nossa igreja, foi na igreja de um pastor amigo meu. E o marido, meu amor, todo empolgado, eu quero te falar uma coisa. Voltei desse encontro agora, e eu quero mudar de vida, eu quero dizer que eu te traí determinado dia, eu quero te pedir perdão. E tal. Olha aí a conversa dele. Aí a mulher, não, meu amor, você está perdoado, mas eu quero te falar uma coisa, eu te traí também um dia com fulano de tal. Para quê? Terminaram o casamento no dia que chegou do encontro. Se separaram e não voltaram mais. Aí a gente tira várias lições. Primeiro, é que a gente quer ser perdoado e não quer perdoar na mesma medida. Isso daí já é uma. Outra lição que a gente tira é a capacidade que a traição tem para trazer a destruição de um casamento. Então, assim, a colheita da infidelidade é uma colheita muito forte, muito intensa e de curto prazo até. Algumas de longo prazo e às vezes de curto prazo. Às vezes o cara até conseguiu esconder por um bom tempo, a mulher escondeu por um grande tempo ainda, mas tem uma aptidão muito grande para ir lá destruído, queridos. É muito triste, muito triste. É uma das piores lutas que alguém pode enfrentar, é a separação. É uma das piores lutas. Então você está com o seu cônjuge hoje, aí, por favor, não inventa de trair ele, não. Não inventa de trair ela, não. Nunca, não faça isso, não. É a pior burrice que você pode fazer. A pior estupidez, a pior ignorância, a maior jumentice que a pessoa pode praticar é trair o seu cônjuge. É a pior semente de todas. Agora,
existe a infidelidade oblíqua. Não sei se você já ouviu falar. Onde a pessoa não traiu ainda, traído fisicamente, mas é onde o marido ou a esposa, o cônjuge, começa a compartilhar um afeto que deveria ser direcionado para o cônjuge, começa a direcionar esse afeto para outra pessoa. Muitas pessoas fazem isso hoje virtualmente. Descobre um amigo ali na internet e começa a kkkk, com risada, com isso, aquilo, outro, e começa a conversinha e a esposa não sabe de nada. Está o marido lá cheio de amizade secreta, oculta, e você começa a dedicar um afeto. E isso é uma infidelidade, é uma semente ruim. Eu falei, às vezes pessoas no ambiente de trabalho, e às vezes você vai aceitando essa troca de sentimentos, e ali é em parte já é uma traição, mas é uma pré-traição que está te conduzindo para um abismo. Quando você vai ler Provérbios, há um capítulo lá, não me recordo de cabeça aqui, que fala, olha meu amigo, cuidado com os lábios da mulher lisonjeira, da mulher, da prostituta, cuidado com essa mulher falsa, que ela fica assediando, cuidado. Porque o pecado ele é docinho na boca, mas ele é terrível no estômago. As consequências são terríveis. E às vezes há pessoas que vão sendo coniventes com o assédio. Tem alguém ali assediando e a pessoa vai aceitando. Não aceite, não aceite. Seja categórico em cortar o mal pela raiz. É um colega de trabalho, você já coloca logo o pingo no i, logo imediatamente. Se tu fizer isso, eu vou chamar o chefe. Fala num tom de voz grosso, fala alto, que é para constranger mesmo, para nunca mais fazer isso. E o marido a mesma coisa também, em algum lugar, algum ambiente, pessoa se mostrou ali com segunda intenção, você já coloca o pingo no i na hora, para cortar o mal pela raiz. Inventa de deixar a cobra crescer, não para a cobra te picar. Não. Existe a semente boa, que é a semente da cumplicidade. Eu acho legal essa expressão, a cumplicidade no âmbito do casamento. Os dois serem cúmplices, serem parceiros. Meu amor, eu preciso de você. Eu preciso de você comigo. Você vai comprar um carro? Não, meu amor, eu quero que você venha comigo. Vamos lá comigo, eu quero que você me ajude a escolher o carro. Vai comprar uma coisa? Não, meu amor, eu quero que você venha comigo, eu preciso de você, eu preciso da sua opinião. Entendeu? E essa cumplicidade, ela é importante. Nós vamos fazer esse projeto aqui, eu preciso que você esteja comigo. Vamos junto aqui, vamos trabalhar nisso junto. Sua presença é indispensável, sua companhia é fundamental, vamos trabalhar junto nisso. Tem mulher que se sente um objeto. O marido quer fazer tudo. Você pode ter 10 faculdades e a tua mulher não ter o primeiro grau. Ou você, mulher, ter pós-doutorado na Rússia e seu marido não saber escrever o nome. Mas você tem que trazer ele para perto de si, fazer dela cúmplice dos teus projetos e vocês trabalharem juntos. A última semente que eu apresento aqui, que nós devemos semear em nosso casamento, é a semente da fé. Semente que todos vocês estão semeando aqui um pouco essa noite. Vieram aqui. Alguns maridos vencendo o medo, que tem os homens que têm medo de encontro de casais. E tem medo do pastor fazer isso, aquilo, mas veio, está aqui hoje. Então quero estimular vocês a semear essa semente. Buscando a Deus juntos. Indo para a igreja juntos. Não deixa sua mulher vir para a igreja sozinha, não. Não que você vai impedir ela de vir, né? Mas você vai vir com ela. O seu marido também, pega na mão dele, venha com ele. Como é lindo um casal vindo para a igreja juntos. Então, plante a semente da leitura bíblica diária. Todos vocês que estão aqui. Peço que cada um tenha a sua própria Bíblia. E que cada um leia aqui pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Se eu pregar aqui 20 anos aqui nessa igreja, for pastor aqui por mais 30, 50 anos, eu vou passar 50 anos pedindo, pelo amor de Deus, para que cada um de nós, leiamos a Bíblia
diariamente. A semente da oração em família. Convido os irmãos todos a estarem participando de uma célula também, porque eu tenho visto como a célula é relevante, é importante para o crescimento espiritual da família. Desafio vocês a não apenas frequentarem a igreja, mas serem comprometidos com a fé. Serem comprometidos, inclusive com as atividades da igreja. Nossa igreja não é uma igreja que tem atividade 6 vezes por semana, 7, de manhã, de tarde e de noite. Mas de uma certa medida eu gostaria que vocês fizessem um compromisso com a igreja. Tem gente que o cachorro não pode mijar no porte, que a pessoa já não vai mais para o culto, já não participa mais da célula, já não vai mais. Não, que nós possamos nos comprometer. Valorize isso. Eu vi 2 casais enfrentando dificuldades esses dias, e os 2 disseram o seguinte: quando nós estamos mais firmes na igreja, nós estamos melhor um com o outro também. Quando eu e minha esposa estamos firmes na igreja, nós ficamos melhor um com o outro também. E isso é certo. Por isso, convido vocês a deixarem de semear essas sementes que foram faladas, semear essas sementes boas e, com certeza, como nós lemos aqui, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E essas boas sementes trarão boas colheitas em nossas vidas.